Partiu leitura? Bora lá! Venha se aventurar com a gente no Clube do Livro da Associação Tocando em Frente. Inscreva-se, curta, compartilhe. As Irmãs, capítulo 21. Na segunda-feira, depois da ação de graças, a vida seguiu como de costume. Sabrina e Chris saíram juntos para trabalhar. Tammy foi correndo para outra reunião com as emissoras. E Annie foi para a escola de táxi. Estava começando a planejar pegar o ônibus em breve, mas ainda não se sentia pronta. Estava na Parker School há 3 meses. As coisas estavam ligeiramente mais complicadas naquele dia porque havia nevado na noite anterior, o que tornava o chão escorregadio e traiçoeiro. E dessa vez, ela escorregou numa placa de gelo em frente à escola e acabou caindo sentada, não de joelhos. Mas, diferentemente da primeira vez, quando estava quase em lágrimas, agora ela riu. Tinha acabado de dar oi para Baxter, que ouviu o som que ela fez ao cair. "O que aconteceu?" perguntou ele, intrigado com o que estava acontecendo. A voz dela estava vindo de baixo e ela estava rindo. "Estou sentada. Caí de bunda no chão." "De novo?" sua estabanada. Os dois estavam rindo quando alguém a ajudou a ficar de pé. Era uma mão firme e forte. "Nada de patinar na frente da escola, senhorita Adams", brincou a voz, que ela a princípio não reconheceu. "Tem que fazer isso no Central Park." Annie percebeu, ao receber ajuda para ficar de pé, que o jeans estava úmido e ela não tinha nada para se trocar. E então se lembrou da voz. Era Brad Parker, o diretor da escola. Não tinha falado com ele desde o primeiro dia. Baxter podia ouvi-lo conversando com ela, mas estavam atrasados. Então disse a Annie que a encontraria na sala e que se apressasse. "Presumo que vocês dois sejam amigos", disse Brad com satisfação, pondo a mão dela em seu braço e levando-a para dentro. Havia gelo no chão. Tinha nevado cedo naquele ano. E sempre havia acidentes fora da escola quando isso acontecia, mesmo que tivessem tido cuidado de tirar o excesso com uma pá. "Ele é um ótimo sujeito", disse ela, falando sobre Baxter. "Nós dois somos artistas e nós dois sofremos acidentes este ano. Acho que temos muito em comum." "Minha mãe era artista", disse Brad Parker com simpatia. "Ela pintava por hobby, na verdade. Era bailarina no Ballet de Paris. Sofreu um acidente de carro nos anos de 1920 e isso encerrou as 2 carreiras. Mas ela fez coisas maravilhosas apesar disso." "O que ela fez?" perguntou Annie educadamente. Era impressionante ver quantas vidas eram destruídas ou perdidas com acidentes de carro. Havia conhecido vários casos, alguns deles artistas como ela. Com 800 pessoas na escola, eram incontáveis histórias e pessoas de trajetórias diferentes. Ela deu aulas de dança e era muito boa. Conheceu meu pai quando tinha 30 anos, mas continuou lecionando mesmo depois de casada. Ela era bem exigente. Ele riu. "Meu pai era cego de nascença e ela o ensinou a dançar. Ela sempre quis dar início a uma escola assim. Fiz isso por ela depois que morreu. Temos aulas de danças aqui também, tanto de salão quanto balé. Você deveria tentar algum dia. Talvez goste." "Não se não puder ver", disse Annie objetiva. "As pessoas que fazem as aulas parecem gostar", disse ele inabalável, quando notou que Annie tocou a parte úmida do jeans.
Estava ensopada por causa da queda, imaginando se devia ir para casa. Sabe, temos um guarda-roupa com roupas avulsas para situações como essa. Sabe onde é? Ela meneou a cabeça. Eu te mostro. Vai ficar sofrendo nesse jeans úmido o dia inteiro, disse ele com delicadeza. Tinha uma voz gentil e relaxada, e soava como se tivesse senso de humor. Sempre havia risada por trás de suas palavras. Ele soava feliz, concluiu ela, e gentil, de uma maneira paternal. Imaginou quantos anos ele teria. Tinha a sensação de que ele não era jovem, mas não podia perguntar. Ele a levou para cima, a um depósito com araras de roupas. Doavam algumas delas para os alunos bolsistas, ou as usavam em incidentes assim. Ele a examinou e lhe entregou um jeans. Acho que vai lhe caber. Há um vestiário no canto, com uma cortina. Eu espero aqui. Há outra se você quiser. Anne experimentou a calça, sentindo-se ligeiramente constrangida. Era grande, mas estava seca. Saiu parecendo um pouquinho com uma órfã, e ele riu. Posso dobrar a bainha para você? Vai cair de novo se não fizer isso. Claro, disse ela, ainda se sentindo constrangida. Ele dobrou a bainha e ela achou confortável. Obrigada. Você tinha razão. Meus jeans estão muito molhados. Eu estava pensando em ir para casa me trocar na hora do almoço. Teria pegado um resfriado até lá, disse ele, e ela riu. Você parece minha irmã. Ela sempre tem medo de que eu vá me machucar, cair ou ficar doente. Age como uma mãe. Não é uma coisa inteiramente ruim. Todos nós precisamos de uma às vezes. Ainda sinto falta da minha. Ela se foi há quase 20 anos. Ele falou baixinho quando respondeu. Perdi a minha em julho. Lamento, disse ele soando sincero. Isso é muito duro. É, foi sim, disse ela honestamente. E o Natal seria difícil esse ano. Ela estava grata por terem sobrevivido à ação de graças, mas todas estavam temendo o Natal sem a mãe. Falaram sobre isso quando estavam dividindo as roupas dela. Perdi meus pais de uma só vez, disse ele, levando-a para fora do depósito em direção à sala, numa queda de avião. A gente cresce depressa quando não há ninguém entre você e o mundo lá fora. Nunca pensei dessa maneira, disse pensativa, mas talvez esteja certo. E ainda tenho meu pai. Tinham chegado à sala dela. Anne tinha aula de braille pela manhã e habilidades culinárias à tarde. Deveriam fazer o bolo de carne, que ela odiava. Mas Baxter estava na mesma aula e sempre se divertiam fazendo palhaçadas. Agora ela sabia fazer cupcakes perfeitos e frango. Tinha preparado os dois em casa, com a aprovação dos críticos. Obrigada pelo jeans. Devolvo amanhã. As ordens, disse ele com satisfação. Tenha um bom dia, Anne. Então, acrescentou. Brinque direitinho na caixa de areia. Ela riu. Brad tinha uma grande vantagem sobre ela. Podia ver como ela era, e ela não podia vê-lo. Mas ele tinha uma bela voz. Anne se acomodou em sua cadeira na aula de braille e Baxter a provocou sem piedade. Então, agora o diretor da escola está carregando seus livros, é? Ah, cala a boca. Ela deu uma risadinha. Ele me arranjou um jeans seco. E ajudou a vestir? Quer parar? Não. Ele só dobrou a bainha. Baxter riu baixinho e continuou a perturbá-la por causa disso a manhã inteira. A propósito, ouvi dizer que ele é bonito.
Acho que é velho, disse Anne, casualmente. Brad Parker não a estava paquerando. Só estava sendo solícito e agindo como diretor da escola. Além disso, não vi você me ajudando quando caí sentada lá fora no gelo. Não pude, retrucou Baxter. Sou cego, sua boba. E não me chame de boba. Era como crianças de 12 anos. A professora lhes chamou a atenção e pouco depois Baxter acrescentou. Acho que ele tem 38 ou 39. Quem? Ela estava se concentrando no dever de casa e estava furiosa por ter descoberto que tinha errado metade. Era mais difícil do que pensava. Sr. Parker, acho que ele tem 39. Como sabe? Ela parecia surpresa. Eu sei de tudo. Divorciado sem filhos. E daí? O que isso quer dizer? Talvez ele esteja interessado em você. Você não pode vê-lo, mas ele pode ver você. E 3 pessoas me disseram que você é maravilhosa. Estão mentindo. Tenho 3 cabeças e um queixo duplo em cada uma. E não, ele não estava me paquerando. Só estava sendo legal. Existe isso de legal entre homem e mulher. Há interesse e falta de interesse. Talvez ele esteja interessado. Não importa o que esteja, disse Anne sendo prática. 39 anos é velho demais para mim. Só tenho 26. Isso é verdade, disse Baxter de maneira casual. Você está certa. Ele é velho demais. E dito isso, os dois voltaram ao trabalho, tentando aprender o braille. Quando Anne voltou da escola naquela noite, as 2 irmãs mais velhas ainda estavam fora, assim como Candy, e a senhora Shibata estava de saída. Anne alimentou os cães e começou seu dever de casa. Ainda estava trabalhando nele quando Tammy chegou às 7. Deixou escapar um suspiro quando passou pela porta, tirou as botas e disse que estava exausta quando viu Anne e lhe perguntou como tinha sido o dia. Estou bem. Ela não disse que tinha caído. Não queria que ela se preocupasse, pois elas ficavam nervosas com coisas assim e temiam que ela pudesse bater com a cabeça. Depois da cirurgia cerebral, 5 meses atrás, aquilo não seria boa coisa. Mas ela só tinha batido o traseiro. Sabrina chegou em casa meia hora depois e perguntou se alguém tinha visto Candy. Tinha ligado para o celular dela diversas vezes durante a tarde, mas sempre caía na caixa de mensagens. Deve estar trabalhando, disse Tammy, sendo prática, quando começaram a jantar. Afinal, ela não era um bebê, mesmo que a tratassem assim, e tinha uma carreira importante. Ela falou o que faria hoje? Perguntou a Anne, que balançou a cabeça. Mas então lembrou. Ela faria algum tipo de ensaio para uma propaganda hoje à tarde. Disse que viria em casa hoje de manhã buscar o portfólio e suas coisas. Geralmente carregava uma bolsa cheia de maquiagem e outros itens quando eu trabalhava. Veio? Perguntou Sabrina. E Anne lembrou-a que estava na escola naquela hora, então não sabia. Vou olhar, disse Sabrina, que subiu correndo o lance de escadas até o quarto de Candy. O portfólio e a bolsa de trabalho, uma sacola gigante de crocodilo vermelho escuro da Hermès, ainda estavam lá. Ela às vezes carregava Zoe nela também, mas Zoe tinha passado o dia inteiro em casa com os outros cães. Sabrina teve um pressentimento estranho ao ver o portfólio e a bolsa dela no quarto. Imaginou se deveria ligar para a agência de Candy para ver se ela tinha aparecido, mas não quis agir como uma policial. Candy ficaria furiosa, mesmo que suas intenções fossem boas. Só estava preocupada com a irmã caçula. E aí? Perguntou Tammy, quando Sabrina voltou à cozinha. Estavam todas lá embaixo, exceto Candy, que ainda não tinha aparecido.
As coisas dela estão todas no quarto, disse Sabrina com um ar preocupado. Ligaram várias vezes depois do jantar, mas o celular dela continuava na caixa postal. Era óbvio que estava desligado. Sabrina queria ter pedido o número de Marcello, mas só tinha o endereço e não podia aparecer lá para perguntar onde a irmã estava. Candy ficaria furiosa. Ele ao menos morava num bom bairro, se isso significava alguma coisa. E à meia-noite ainda não tinham notícia dela. Tammy e Sabrina permaneciam de pé e Annie tinha ido dormir. Eu odiaria ser mãe, disse Sabrina a Tammy com aflição. Estou muito preocupada com ela. Tammy não queria admitir, mas estava ficando preocupada também. Era estranho Candy apenas sumir assim sem avisar. Elas não sabiam o que fazer. E depois, Tammy se lembrou que havia um número de emergência na agência para a qual se podia ligar dia ou noite, caso as modelos tivessem problemas. Algumas ainda eram muito jovens, vinham de outras cidades ou países e precisavam de ajuda ou conselho. Tammy deu uma olhada na agenda telefônica de Candy e o encontrou. Discaram um número que direcionava para um serviço de atendimento automático e pediram para falar com a diretora da agência, se possível. Uma voz sonolenta atendeu 2 minutos depois. Era a própria Marlene Weissman. Tammy pediu desculpas por ligar tão tarde, mas disse que estavam preocupadas com a irmã, Candy Adams. Não aparecia em casa desde a noite anterior e não tinham notícias dela desde que saíra com um amigo. Marlene Weissman ficou preocupada na mesma hora. Ela não apareceu no ensaio hoje. Nunca fez isso antes. Com quem ela estava na noite passada? O homem com quem ela tem saído no momento, ele é algum príncipe italiano, Marcello di Stromboli. É bem mais velho do que ela. Iam a uma festa na Quinta Avenida. Marlene agora estava completamente desperta. Ela falava rápido e de maneira inconfundível. Esse homem é um impostor e um charlatão. Tem algum dinheiro e se aproveita de modelos. Já teve alguns problemas com a lei e já agrediu 2 das minhas meninas. Eu não sabia que ele ainda estava saindo com Candy, senão teria conversado com ela. Ele geralmente vai atrás de garotas mais jovens do que ela. Eles aparecem nos jornais várias vezes, disse Tammy, sentindo seus joelhos fraquejarem. Eu sei. Presumi que ele já tinha partido para outra. É o que costuma fazer. Sabe onde ele mora? Ela nos deu o endereço. Ela olhou para Marlene. Encontro vocês lá, em 20 minutos. Acho melhor irmos procurá-la. Ele pode estar com ela, drogada ou pior. Vocês têm namorado ou marido? Perguntou sem rodeios. Minha irmã tem, disse Tammy. Traga o rapaz. Se ele não nos deixar entrar, chamamos a polícia. Não gosto desse cara, ele significa problema. Era tudo o que as irmãs de Candy não queriam ouvir. Graças a Deus, tinham ligado para ela. Sabrina ligou para acordar Chris. Explicou o que estava acontecendo e ele disse que as pegaria de táxi em 10 minutos. Tammy não sabia se deveriam acordar Annie para dizer o que estava de saída. Dormia profundamente e não havia razão para pensar que acordaria enquanto estivessem fora. As 2 mulheres se agasalharam, colocando casacos pesados e botas. Estava nevando bastante quando Chris as apanhou, dizendo que teve sorte por encontrar um táxi à 00:30 numa noite de neve. Estavam no endereço de Marcello 10 minutos depois, escorregando e deslizando pelas ruas congeladas. Marlene já estava lá, num casaco de vison sobre o jeans.
Era uma atraente senhora grisalha de quase 60 anos, com voz sedosa. Falou de maneira autoritária com o porteiro, dizendo que o príncipe os esperava e que não era necessário ligar para avisá-lo. Ela foi tão desafiadora que o porteiro obedeceu, auxiliado por uma nota de $100, e deixou os 4 subirem.